E aí, gente? Nossa, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live. Deixa eu descobrir como funcionam as coisas aqui. Oi, Conrado. Tô aqui esperando as meninas, a Estrela e a Melzinha entrarem. Aqui, Estrela. Adicionar como moderador. Será que é assim? Ah, acho que foi. Hey, Carol. Oi, Star. Nossa, que fundo lindo. Né? Não sei se o Lula vai colocar de volta, mas a Dilma, quando ela estava no Planalto, ela tinha um Kennedy Bahia atrás dela. Nossa, Não sei se maravilhoso. se o Lula vai colocar de volta e tomara não tenha sido depredado. Amei. Ah, a Melzinha entrou. Melzinha, faz uma solicitação para eu te aceitar aqui. Eu acho que a Mel pode pedir, fazer essa solicitação, ou você pode também chamá-la. Mas acho que é mais fácil. Lupe, estás aí todavía? Eu vi que Juan Lupe entrou. Não sei se quedou. Si estás todavía, saludame. Mañana arranco con un taller de show afectado. Te extraño, amigo. Creio que não. Não tá mais, senão ele teria falado alguma coisa. Às vezes acontece, né? Você tá, tipo, passando nos stories, aí você entra sem querer na live. Ai, sim! Ah, sim, ó. Hola, Lupe! Como estás? Te extraño. Vení a Brasil. O Lupe era meu colega de Augusto Fernandes. E ele é um excelente ator. E o vô dele também é um excelente ator. E os dois, graças! Os dois treinaram com Augusto, trabalharam com Augusto. E eu conheci o Lupe nas aulas do Augusto. Melzinha, não Graças. apareceu sua solicitação aqui ainda. Você não consegue convidar ela, Não, Carol? eu tô clicando no nome dela, aparece. Ela falou que tá com um pouco de atraso. Ah, tá. E que mais? A gente parece que eu tô fazendo efeito, é só calor mesmo. Eu tô aqui Não é o batendo leque. ventilador da Beyoncé. Não, Nossa, tá muito quente. Pelo amor de Deus. Cadê? o Tá Nando. com... Oi, Nando, saudade de você também. Ó, João do EAI tá aí, graças, graças. Nosso parceiro desse primeiro semestre de 2023. O estúdio vai ficar com as atividades em São Paulo, todas lá no EAI. Ano passado a gente já começou com os cursos de Ju Afetado. Ainda nada, Melzinha. Saudade, Xerri, Nando. Gente, desculpa, esse começo de live é sempre assim, né? E aí depois quando a Ah, pessoa vai assistir a live gravada, esse comecinho é sempre meio tipo, oi, tentando estranho entrar. se acertando. Mina maravilhosa, bem-vinda, graças por entrar. Mel vai sair e entrar novamente. Ai, gente, enquanto a Mel tá tentando entrar, a gente pode fazer o bom e velho começo de aula do estúdio, que alguém pergunta alguma coisa e a gente vai falando Arrasou. até começar a falar sobre o que a gente se propôs falar. Para quem tá entrando, saiba que a gente. Ó, a Mel enviou.
que a gente vai falar disso do estúdio como um espaço de treinamento e da importância. Aê! Aê, Aê! arrasou! Eba! Aê! Olha lá, a gente está combinando a sua parede amarela com a minha parede amarela em cima É da verdade. tapeçaria. Verdade. Para quem não conhece, né, que eu estou vendo que alguns nomes que estão aí já são de alunos do estúdio, então sabem bem que nós três, eu, meu Mariá, Carolina Victor, somos as três, a trindade do estúdio Estrela Strauss. E a gente, na live de hoje, é isso, né? O estúdio como espaço de treinamento e a importância do treinamento constante para nós, atores e atrizes. O treinamento como espaço de afinação e expansão constante do nosso instrumento. Eita, meu Deus, foi. E a gente vai contar dos nossos cursos que estão com inscrições abertas. Todos ainda têm vagas, inclusive o de Ju Afetado, que começa amanhã, essa semana. Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala especificamente de cada um dos cursos. E como tudo no estúdio tem um pouco de ordem e um tanto de caos, a gente sabe sobre o que a gente vai falar, não necessariamente a ordem na qual a gente vai falar. Então, por favor, quem tiver curiosidades, dúvidas, pode perguntar aí, que aí a gente aproveita e vai respondendo. Pois, a gente tinha combinado de começar uma introdução que a gente até nos extensivos faz, contando um pouco da história do estúdio e da... Ó, a Estela Albani, que honra você aqui, bem-vinda, graças, graças. Um pouco da história do estúdio e de como os cursos foram se desenrolando. Bruno, eu não respondi seu comentário, mas eu li, saudade de você, venha para as aulas presenciais. Saudades de um monte de gente que a gente só conheceu no online, né? E se eu não me engano, Bruno, você é de São Paulo, né? Venha para os cursos presenciais de São Paulo. É isso, eu dou aula oficialmente desde 2012, então agora já vamos para 11 anos, né? Ano passado eu adorava dizer, né, que fazia 10 anos, agora faz 11 anos que eu dou aula, que é desde que eu me formei. Ó, aqui, ó, Vinícius colocou uma pergunta que eu citei no início da live, Augusto Fernandes. Ele era argentino, ele faleceu no fim de 2018. Logo eu conto mais a respeito dele, ele é meu grande mestre argentino. Fernandes se escreve com um S só. Bruno, bem-vindo! Pois, eu me formei em Nova York em 2011, no Lee Strasberg Film and Theatre Institute, que é um instituto que o Lee Strasberg fundou. O Lee Strasberg, não vou conseguir contar a história do método hoje, mas ele foi o diretor do Hector Studio até morrer, ele morreu em 82. E o Hector Studio tem tudo a ver com o tópico de hoje. Bruno, até amanhã. Que é o estúdio como espaço de treinamento. Não à toa o estúdio chama estúdio, inclusive, porque já o Stanislavski lá atrás, que é o avô, bisavô de todos nós aqui, é o bisavô e fundador dessa maneira de trabalhar, dessa pesquisa, porque eu diria que essa maneira de trabalhar está aqui desde os gregos. O próprio Stanislavski, lá em Moscou, no Teatro de Arte de Moscou, ele tinha os estúdios como espaço de pesquisa e treinamento e de aperfeiçoamento do sistema Stanislavski.
Também para quem está chegando aqui, em caso tenha algum acadêmico aí, eu considero sistema e método a mesma coisa. Há quem separe uma coisa da outra, há quem separe o sistema, Stanislavski, o método, Strasberg e toda a linha americana. Eu considero o método, o method acting e o sistema do Stanislavski a mesma coisa, porque o meu grande mestre de Nova York, Robert Allen, considera assim, e eu sou super discípula dele. Enfim, os estúdios do Teatro de Arte de Moscou, do Stanislavski, eram esse grande espaço de treinamento e afinação do instrumento do ator. O Actor Studio, fundado pelo Elia Kazan e pelo Bobby Lewis e pela Joan Crawford. Na verdade, eu sempre confundo o nome dela e eu acho isso péssimo, mas eu acho que é Joan Crawford o nome dela. E eles convidaram depois o Strasberg para ser diretor, e o Strasberg foi diretor até ele morrer em 1982. E o Actor Studio era isso, um estúdio de atores já profissionais e um espaço para o treinamento constante dos atores. A Geraldine Page, uma das grandes atrizes dos Estados Unidos, uma das grandes atrizes do Actor Studio, dizia que o Actor Studio era o espaço de errar dela. Porque quando a gente está trabalhando, a gente não tem tanto espaço de errar, sejamos honestos. Né? A gente, quando está trabalhando, estamos lá para entregar algo. Então, a gente não expande nada quando a gente tem que entregar algo. A gente expande... fala, Melzinha. Eu ia falar que não tem espaço para errar e nem de testar coisas, né? A gente até tem um mínimo espaço de errar e de testar, mas é dentro de uma circunferência mais reduzida do universo do que a gente está trabalhando. Não é. A gente pode até dar alguns saltos com o nosso instrumento no trabalho. Obviamente a gente cresce no trabalho, mas não é o espaço de testar, de experimentar. A gente experimenta dentro de um perímetro mais reduzido, né? E essa coisa do perímetro, um outro mestre que eu estudei, um mestre de dramaturgia da Argentina, o Maurício Cartum, ele dizia que experimentar é sair do perímetro conhecido. E sair do perímetro conhecido vai sempre colocar a gente numa zona de risco, vai sempre colocar a gente numa zona de erro. Que quando a gente está trabalhando, a gente não quer estar nessa zona de erro, a gente até quer estar numa zona de experimentação e de uma zona de expansão, mas não de erro. Só que onde eu não posso errar, eu inevitavelmente fico no meu perímetro conhecido. Então, quando a Geraldine Page dizia que o Actor Studio, para ela... Olha, Guilherme Júnior, bem-vindo! O Se Ever seu também. stand-up, inclusive, se ainda estiver em cartaz, avisa que a gente precisa ir lá assistir. O Ever Pois. também tá aí. Quem tá aqui também? Minha sobrinha, o Ever, minha sobrinha também, Juliana, minhas primas, beijo todo mundo. Beijo, galera. Acho que River também tá aí, acho. Né? Acho que tá. É o Ever. E Everson... Não, mas eu acho que... não é o River, nosso Não. River? Eu achei que é... Ah! Oi, todo mundo, bem-vindos. Então é isso, né? O estúdio como espaço de erro, o estúdio como espaço de treinamento, o estúdio como espaço de expansão. E por isso que o estúdio Strade Strauss chama estúdio. Não é a escola Strade Strauss, não é o estúdio respeitando toda essa tradição. Como dizia Cacilda Becker, teatro é coisa que se passa de mão em mão. E a gente respeita e honra os nossos mestres e a tradição da qual a gente faz parte. Então, o estúdio, tanto que a gente não dá DRT nem nada do gênero, pode ser
entendido como um espaço de formação para quem não conhece as ferramentas do método e vier ganhar as ferramentas do método com a gente, mas mais que nada é um espaço de treinamento constante. E o Strasberg criou o instituto no qual eu me formei, porque o Actor Studio era um espaço para atores já profissionais que todo mundo precisava fazer teste para entrar, e todos esses atores que a gente ama, tipo Al Pacino, Robert De Niro e afins, fizeram, tipo, valendo. Maurício! Oi, Maurício! Fizeram valendo, tipo, 7 testes até conseguir entrar no Actor Studio. 7, 9 testes até entrar no Actor Studio. E o Strasberg quis criar um espaço de formação e treinamento onde qualquer pessoa pudesse entrar. E esse foi assim que ele criou o Instituto. Peraí que eu perdi minha linha de raciocínio. Sim, e o estúdio, nosso estúdio, ele é as duas coisas. Ele é um espaço aberto para quem nunca estudou e ele é um espaço de Beth Zink, minha professora de Química do Bandeirantes. Oi, professora. Agora eu sou professora também. Fecha parênteses. O espaço também para quem é iniciante e para quem já é profissional, todo mundo conviver. Chiquinho, bem-vindo. Todo mundo conviver nesse espaço de treinamento. E no Instituto, por pedido do Strasberg, também as turmas não são separadas em iniciante, intermediário e avançado. As turmas são mistas. E o Strasberg dizia que essa mistura se dava principalmente por duas coisas. Uma, quando a gente vai trabalhar, valendo, quando a gente está no mercado, filmando, fazendo peça, o que for, a gente trabalha com pessoas de todos os níveis e com pessoas de toda uma jornada. Então, se uma atriz de 10 anos vai fazer uma cena com a Fernanda Montenegro, uma atriz de 10 anos de idade, que nunca estudou, vai fazer uma cena com a Fernanda Montenegro, vai fazer a bisneta da Fernanda Montenegro, quando as duas estiverem em cena, elas são duas atrizes de cena. Não importa que a Fernanda Montenegro tem toda uma vida e que a menina de 10 anos está fazendo a primeira cena. Então, no valendo do trabalho, os anos de formação não fazem diferença, porque quando a gente está em cena junto. Então, essa mistura de níveis a gente também traz para o estúdio. E nós sabemos, o Strasberg dizia isso, e nós percebemos nesses anos de estúdio que essa mistura beneficia todo mundo. Quem está mais avançado, está treinando faz mais tempo, se beneficia de voltar para o essencial que a gente está explicando com os iniciantes. Os iniciantes se beneficiam de ver aonde o trabalho pode chegar, ver a concretude dessas ferramentas. E é isso. Antes de eu contar um pouco da história do curso, dos cursos, né, do extensivo, porque é isso, eu dou aula faz 10 anos, eu cheguei aqui, comecei a dar o meu curso, que no começo chamava o método Lee Strasberg Actor Studio com Estrela Strauss, depois se você colocar hashtag método Lee Strasberg Actor Studio com Estrela Strauss, tem esses anos documentados. E aí, em 2018, a gente oficialmente abriu o estúdio. E Mel e Carol começaram como minhas assistentes, sempre parceiras absolutas do estúdio. Começaram como minhas assistentes, e depois elas já eram minhas assistentes antes, na verdade, e a partir de 2018, professoras do estúdio, e agora elas são professoras cada vez mais independentes, as duas também como preparadoras. Nós três damos aulas particulares, nós três estamos para jogo no trabalho audiovisual e teatro. Mas aí ia pedir para a Mel e para a Carol brevemente contar a história de vocês com o método. Digo brevemente, porque é isso, vai saltar um monte de coisa. E aí, aquela hora de, né, a palavra do método, assim, né? Por que vocês gostam do método? Por que vocês acham que vale a pena a pessoa treinar o método?
Tá bom, vamos lá. Eu conheci a Estrela em 2012 e nunca vou esquecer aquela mulher ruiva entrando, recém-chegada do exterior, entrando na sala de aula. E aí, em 2013, eu fui ter aula com ela. E tive a sorte, o privilégio gigantesco de fazer o curso do método ao mesmo tempo em que eu estava fazendo uma montagem com a Estrela. E eu também nunca vou esquecer quando eu fui passar a primeira cena do método que eu passei, que a Estrela virou para mim e disse, para mim, para minha parceira de cena naquele momento, e disse assim: eu conheço vocês, eu sei que vocês querem arrasar. Esse não é o momento de arrasar. E aquilo para mim foi assim, uma descoberta, tipo, como assim eu vou passar essa cena a primeira vez e não é para eu arrasar? Porque a cultura que eu estava acostumada até aquele momento era levanta, faz a cena, vai, resolve e arrasa. E aquilo para mim abriu espaços assim que eu não estava acostumada. E é isso, assim, tive o privilégio de estudar com ela durante um ano e o privilégio também de estudar com ela antes da minha formação como atriz. Eu já era atriz, mas né, já trabalhava como atriz, mas fazendo teatro lúdico, teatro para crianças e adolescentes. Já tinha trabalhado numa série de audiovisual, mas... Carol é a atriz Mirim, uma série da Disney. Uma série da Disney. Série da Disney Channel. E aí, também tive a sorte de estudar com ela antes da minha formação como atriz, da minha formação técnica como atriz. E isso abriu portas para mim, porque as ferramentas que eu aprendi com a Estrela, né, as ferramentas do método, elas me acompanharam durante todos os meus anos de formação. Me senti órfã, né, quando de repente não estava mais tendo aula com a Estrela, mas tem uma coisa que eu acho, né, que é muito concreta em relação ao trabalho do método, é que as ferramentas são muito nossas, né? A gente dá aula e a gente está sempre em contato com os alunos, e isso é muito maravilhoso, mas os alunos que passam pelo estúdio, é isso, eles saem do estúdio carregando essas ferramentas para a vida mesmo. Passado num curso de uma semana, eu tenha passado 5 anos com a gente, porque tem gente que está 5 anos com a gente, amamos vocês. Mas você sai com uma semana de aula, você sai com 5 anos de treinamento com a gente, nós garantimos que você leva pelo menos uma ferramenta muito concreta que vai transformar sua relação com o trabalho. Sim, total. E tem um lugar no método que para mim é o lugar mais lindo, assim, que me faz ser completamente apaixonada pelo método, que é essa coisa de me apropriar da minha própria vida, com muita força, com muita vontade. Eu nunca vou esquecer também de um exemplo que a Estrela uma vez falou numa aula de uma amiga dela que ficou um tempo sem fazer teatro, né? E que estava voltando naquele momento, e a Estrela falou para ela: não tem importância, você está vivendo. E viver é a maior matéria, né, para o nosso trabalho. E eu acho que isso é o que me faz ser completamente apaixonada pelo método, porque quanto mais eu vivo, mais ferramenta eu tenho. Então, acho que é isso. Maravilhoso. Oi, Vini! Oi, todo mundo, mas é que tem uns nomes que vão aparecendo aí, eu vejo. Vai, Melzinho. Eu acho que meu rolê com o método também tem a ver com as ferramentas, assim, mais que nada. Eu conheço a Estrela já faz bastante tempo. Conheci ela no Célia Helena, enquanto éramos alunas e estávamos em formação lá no Célia. Mas é isso, apesar de ter me formado lá e tal, eu nunca tive muito segura com a minha profissão, por ser atriz. Eu nunca sabia o que eu estava fazendo. Era sempre na intuição ou no dom, e ao mesmo tempo também não sabia identificar se eu tinha intuição, se eu tinha dom, se eu tinha talento, e isso me deu muita aflição enquanto profissional, porque eu ficava pensando, gente, eu tenho uma profissão que eu não tenho controle não é a melhor palavra, mas que eu não tenho consciência das coisas que eu estou fazendo,
E aí, como que eu faço, ou pior, ou melhor, como eu repito, né? Quando rolou, quando deu certo e tal. Então, e aí por esse e por vários outros motivos, a vida acabou me levando por outros caminhos, e aí eu continuei amiga da Estrela. E aí, em 2012, quando ela veio dar o curso, O primeiro na curso de todos. primeiro curso, eu falei, vou dar uma força para as amigas, né? Vou lá no curso, eu não tinha a menor pretensão de voltar a atuar, de voltar para esse mundo. Estava super bem naquela época no trabalho que eu desenvolvia, super feliz e tal, não tinha a menor pretensão, eu falei, vou dar a força, né? E aí fui no primeiro curso e é isso aqui, 10 anos, estou aqui ainda. Indo para E 11. indo para 11 anos e estou aqui, não pretendo sair, porque de repente, com a Estrela, eu descobri que eu podia saber o que eu estava fazendo, eu não dependia de um olhar de um diretor ou de outra pessoa para validar o meu trabalho, ou para orientar e tal. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha uma técnica para usar. E eu entendi também fazendo que a técnica não esfria o trabalho, pelo contrário, te dá liberdade para navegar grandes oceanos, assim, porque você vai ter as boias que você coloca para sustentar o seu trabalho, enfim, e para fazer o que você precisa fazer. Que é uma outra palavra que transformou a minha relação com a atuação. E é isso. E as ferramentas que eu recebi como aluna, assistente e agora professora, inclusive na troca com os alunos, estão na minha caixinha. Então eu pego a minha caixinha e vou para qualquer trabalho com as minhas ferramentas e também vou trazendo para a consciência outras ferramentas de outras pessoas e nessa troca, e cada um vai fazendo a sua caixinha nessa mistura aí, nessa grande coisa que é a atuação, né? Também tem uma coisa que sempre falam, mas é sempre assim, tal, não sei o que lá. Não, assim, o que funciona para você, né? E é uma outra coisa que no nosso curso tem bastante, é entender como funciona o nosso instrumento, né? Então, O meu funciona instrumento o nosso instrumento agora. Não é agora. fixo também como o nosso instrumento funciona. E é isso. Exato. O método, e no estúdio a gente trabalha com as ferramentas do método Acting, do Strasberg, com os exercícios do Augusto Fernandes. É uma grande gama de exercícios. E é aquela boa e velha coisa, né? Que o método é uma lógica. E nessa lógica existem muitos elementos. E dependendo do trabalho que você está fazendo, e dependendo do momento de vida que você está, dependendo do momento que o seu instrumento está, diferentes partes dessa grande gama vão reverberar mais com você. Sim. É isso. É isso. Sim. E no começo é isso. Eu dei aula direto e eu dava o extensivo. E no começo o extensivo eram de 3 meses, seguindo a lógica que o Instituto do Strasberg funciona até hoje. O curso do Strasberg funciona, são 4 estações por ano, eles inclusive chamam os termos pelas estações. Amanhã mesmo deve estar começando a sessão de inverno. E aí dura 3 meses, dura 12 semanas cada ciclo. No começo eu fazia com 12 semanas. Mas, enfim, ao longo do tempo percebemos que para as pessoas era muito difícil manter o compromisso das 12 semanas e a gente passou para 12. Mas 2012, 2013, 2014, não, 14 já não, já tinha voltado para Buenos Aires. 2012, 2013, eu dava extensivos. Em 2014 eu voltei para morar em Buenos Aires, eu comecei a dar os intensivos de uma semana para quando eu vinha para o Brasil. 2015 eu voltei. Luciano, super prata da casa, bem-vindo. 2015 eu voltei por um ano para o Brasil e aí eu voltei a dar os extensivos. Tanto que eu acho que foi aí que Mel e Carol se conheceram, no extensivo de segunda noite em 2015. Sim, sim. Né? O famoso extensivo de segunda noite no Pequeno Ato. Aliás, aproveito e abro parênteses para agradecer nossos parceiros até hoje.
o Pequeno Ato, o Célia Helena, o Barco, a Inbox, a NT, tô esquecendo algum, O o Barra. Estúdio Barra e o EAI, que são os de 2022. Digredi. O Estúdio Casa, no Rio. E o Estúdio Casa, no Rio, parceiraços. Eu esqueci o que eu tava falando. 2015, você 2015. voltou. Tá. Aí, 2016 também ainda extensivo. E aí, em 2016, eu preparei meu primeiro longa. E a partir de 2017, eu comecei a trabalhar muito constantemente como preparadora no audiovisual. Preparei, né, Michel Bruno, Espelho da Vida, um monte de coisa. E aí, com os trabalhos de preparadora, na maioria do tempo eu não estava em São Paulo. E com a minha vida, em parte, em Buenos Aires, eu também não estava em São Paulo. Ficou muito difícil fazer os extensivos, porque eu não estava em São Paulo por 2 meses seguidos. E aí continuei dando só os intensivos. Mas o método é treinamento. E treinamento é constância. Então, mesmo eu dando só os intensivos de uma semana, o trabalho pede por mais. E os alunos começaram a pedir, não, eu quero treinar constantemente. E foi aí que treinei as meninas, que já eram minhas assistentes, já eram alunas, né, uma desde 2012 e a outra desde 2013. Eu achava, Carol, que você tinha começado em 2012. Mas é 2013 que você 2013. começou com... E aí eu percebi que a única maneira de eu conseguir manter, oferecer o espaço de treinamento constante era tendo elas como parceiras comigo. E aí eu coordeno até hoje os extensivos. Quando eu estou em São Paulo, eu vou nas aulas. No online eu dei praticamente todas as aulas dos 2 anos de pandemia. Mas mesmo quando eu não estou dando as aulas, as meninas dão. Antes era juntas, né? Agora cada uma está responsável mais por uma por outra. Eu coordeno tudo por causa desse espaço constante. Mas os intensivos têm seu valor, porque é que nem a maconha porta de entrada para todas as outras drogas. O intensivo é a porta de entrada para todos os outros cursos do estúdio. E além da porta de entrada, ele é o espaço para quem não pode se comprometer por 2 meses, quem não pode se comprometer por 3 meses, ter a sua dose de treinamento. Porque o extensivo, e a gente sempre fala isso, cada ciclo que começa, é um curso constante. Por mais que a gente abra as inscrições a cada 2 meses, isso é por motivos administrativos. Se a gente fosse russo, né, se a gente pudesse ter poder absoluto sobre a vida das pessoas, as pessoas treinariam com a gente de março a dezembro, porque ele é um espaço que evolui. Mas a gente entende a mobilidade da vida, então as pessoas vão e vêm. Tem gente que faz um ciclo, aí depois de 1 ano volta e faz 2 ciclos, aí vai e vem. Né? Tem gente que passa 1 ano longe, né? Passou 2 anos treinando direto, passa 1 ano longe, depois volta. Sempre que você vem treinar, o espaço está lá. Mas muitas vezes a gente não tem essa possibilidade. E para isso estão os intensivos. Então, agora, janeiro e fevereiro, a gente está fazendo nossos cursos de verão, que são justamente os intensivos. Começa amanhã em São Paulo e ainda tem vagas, então vocês podem se inscrever. Acho que assim, até umas 2 da tarde amanhã, acho que ainda dá para se inscrever, se não acabarem as vagas. O curso começa amanhã às 7 da noite. Então, de amanhã que dia é? 16. 16? É 16. 16. De amanhã, 16 de janeiro de 2023, até sexta, né? Porque nem vai daqui 2 anos a pessoa ter essa live. De amanhã, dia 16 de janeiro, até sexta-feira, dia 20 de janeiro, em São Paulo, no Espaço EAI, das 19 às 23, a gente tem um intensivo de Jô Afetado. Já aprofundo sobre o que isso é. Para quem já é da casa, sim, significa fazer 5 Jôs afetados. Pensa que oportunidade. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta de Jô afetado. Aí, na outra semana, do dia 23 ao dia 27, dou um intensivo no Rio.
das 10 da manhã às 2 da tarde no Humaitá, com parceria com o Estúdio Casa no Humaitá. E aí é o intensivo clássico, que é esse intensivo que é perfeito para quem nunca estudou. Já vou aprofundar tudo, né? Mas por cima, é perfeito para quem nunca estudou o método, mas também é perfeito para quem está um tempo sem treinar e quer ter uma injeção, quer fazer uma Uma maratona dose. de método, né? Tem relaxamento, tem memória sensorial, tem tabela de análise de texto, tem bloco de texto do Augusto Fernandes e tem um João Afetado no Rio. Aí, na outra semana, a gente tem um intensivo em São Paulo. Quais são as datas de São Paulo? Começa A gente... dia 30, Dia 30 ao 3. de janeiro. Dia Isso. 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro também, das 19 às 23 em São Paulo, intensivo em São Paulo. Igual esse que eu falei que vai ter no Rio. Sim. Vi que a Isa Rupera entrou aqui. Venha para o intensivo presencial, Isa. Verdade. É na semana que vem, sem ser amanhã na outra. E aí, depois do dia 6 ao dia 10, é isso? É. Carol e Mel dão um intensivo de blocos de texto. Ou seja, 5 blocos de texto. Talvez 4, na verdade, né? A gente talvez o primeiro dia seja mais aclimatar e mais 4 blocos de texto. Então, são esses os cursos que estão com inscrições abertas. E pós-carnaval, começam os extensivos, as nossas tradicionais turmas, que isso existe lá desde antes do estúdio chamar estúdio, desde o Pequeno Ato de 2015. Nossas tradicionais turmas de quinta à noite, das 19 às 23, ou sábado, das 9 às 13. E, a pedidos, vamos voltar com a nossa turma online, que é de terça, né? Terça-feira. Terça-feira. Tudo 9 às 23. Tudo depois do carnaval. E as inscrições para os extensivos já estão abertas e nós ficamos chocadas com a procura dos extensivos. A gente ainda nem lançou o flyer e já tem gente inscrita. Então, se você... Nem abrimos inscrições oficialmente. Quase uma turma já está lotada. Uma turma, né? A turma de quinta, classicamente, já está quase lotada. Então, se vocês estiverem interessados, se inscrevam. E também fizemos esse esquema de, se você faz 2 desses nossos intensivos, tem 5% de desconto. Se você faz 3 desses intensivos, tem 10% de desconto. Então, são esses os cursos com as inscrições abertas. Tem um videozinho, eu falando basicamente a diferença entre eles, mas acho que a gente pode aprofundar um pouco aqui. Meninas, querem complementar algo? Galera aí quer fazer uma pergunta? Luísa, vi que você falou, né, que fez um Jô afetado e que transformou. É isso, graças pelo depoimento. E eu lembro super do seu Jô afetado. Venha para o nosso intensivo. Querem complementar algo, meninas? Não, acho que é isso. Acho que agora vale a gente falar de como os cursos eles se relacionam com esse lugar de espaço de treinamento, né? Esses nossos intensivos. Eu acho que vale começar a explicar o intensivo, que é o clássico de treinamento. E o intensivo que vai ter em São Paulo e no Rio. E no Rio. Isso. Então tem no Rio, na semana que vem, que começa dia 23, e o de São Paulo, que começa dia 30. Dia 30. A gente até tinha colocado o intensivo para começar essa semana, mas a gente percebeu que de tarde é realmente um horário que não funciona muito em São Paulo, né? Em São Paulo as pessoas são muito ocupadas. Ai, Luciano, arrasou! Depois de afetado, ele conseguiu procurar terapia. Ai, a gente te ama, Luciano! Muito, muito. Lu, vem pro dia afetado! Vem pro dia afetado, claro, é verdade. Poxa, é verdade. Porque esse curso de Jô afetado, eu nunca tinha dado um curso só de Jô afetado. Eu dava um Jô afetado no intensivo e quando a turma tinha sorte, no extensivo. E obviamente não dei no online. Para quem conhece o Jô afetado sabe que é um exercício impossível de ser feito online. E aí o Augusto Fernandes, meu mestre, ele também dava o Jô afetado
algumas vezes ao longo do treinamento do ano inteiro. E ele dava justamente os cursos de verão do Augusto, em janeiro e fevereiro, ele dava esses intensivos de uma semana, de João Afetado, de bloco de texto. A gente está super inspirada neles. Peraí, deixa eu colocar aqui o que eu sei. Sim, total, Luísa. Olha o que ela escreveu, que a gente tem que escrever esses intensivos nas leis de incentivo, que vão voltar a existir agora que a gente está Amém! novamente, para oferecer eles para quem não tem condições de pagar. Fica bom para você e bom para quem não tem condição. Toda razão, Luísa, você tem toda a razão. Vamos conversar mais sobre isso. E total, temos que inscrever. Vamos falar com o Gustavo. Botar, Super. né? Super. Boa. Porque total, assim, a gente tenta, abro esse parênteses, nós damos bolsas para pessoas pretas, nós damos bolsas para pessoas trans, a gente dá algumas bolsas por permuta, mas não só de bolsas eles conseguem pagar nossas contas, né? É nosso trabalho, a gente se esforça mesmo, isso é um valor do estúdio, que os nossos cursos sejam acessíveis. Tá tudo caríssimo, né? Uma inflação doida, vamos ver. 2023 é um ano melhor, mas enfim, mesmo a gente tentando manter os cursos o mais acessível possível, a gente sabe que para algumas pessoas fica caro. E por isso temos nossas políticas de bolsa também. Mas somos 3 artistas trabalhadoras da arte, freelance, que precisamos pagar nossas contas. Enfim, onde está o show? Sim. Ah lá. Vamos falar Maravilhosa! mais. Me escreve, Luísa, mesmo. Me manda uma DM e a gente conversa melhor. O que a gente estava falando? Onde eu Estava estava? falando do intensivo, injeção do método, porta Sim. para maconha, para outras drogas. O intensivo. Eu gosto muito de dar o intensivo. Eu, assim, não escondo, falo isso nas aulas, falo isso no Instagram. O meu grande curso Xodó é o extensivo, porque o extensivo é onde a magia do treinamento constante acontece. Mas o intensivo é uma gostosura. O intensivo é quase um retiro espiritual. Não, quem já fez, dê aí seu depoimento nas mensagens. Né? Isso que o Luciano compartilhou aqui, que depois de fazer o João Afetado ele conseguiu começar a fazer terapia, foi o intensivo. O primeiro intensivo que ele fez com a gente em 2000... Foi 2018 seu primeiro ou 2017, Luciano? 17. Eu não sei se ele era da turma do Conrado ou não. Não sei. Talvez ele já fosse repetente na turma do Conrado, enfim. Mas o intensivo, de verdade, sem zoeira, ele é praticamente um retiro espiritual. Na cidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, 2018. 2018 ele foi colega do Conrado, não foi, meu amor? Tá aqui falando. Conrado também é membro honorário do estúdio, te amo, meu amor. Inclusive voltou para minha vida, vindo fazer o intensivo. É o mesmo que o Luciano. Acho seu amor no intensivo. Olha lá, o Luciano tá falando. Da turma do Conrado. E no intensivo, ele é super para atores, mas ele é super aberto a não atores também. Tanto que meu pai e meu sogro, os dois advogados, fizeram... meu sogro, além de advogado, psicóloga, mediadora, um monte de coisa, fizeram meu curso e é super bacana para não atores também. Porque realmente, assim, as ferramentas do ator são ferramentas de autoconhecimento. Sim. São ferramentas de expressão do ser humano que você é. Qualquer ser humano. Olha lá, o Luciano falou que ele estava naquele almoço. Almoço, né? São ferramentas que servem para a vida, né? Eu falo isso, né? Que o ator é o ser humano profissional. Então, qualquer ferramenta que serve para o ator serve para o ser humano civil.
O extensivo serviria para o ser humano também. Mas a verdade é que o extensivo é super para quem é nerd de ser ator, para quem está afim de ficar tocando, explorando o próprio instrumento. O extensivo. O intensivo serve muito para quem dirige, para quem escreve, para quem pinta, para quem é de outras artes, para quem não é da arte, porque ele é isso, ele é tipo um shot dessas ferramentas. Como a Carol estava falando, quando ela estava falando do método, o método, e eu acho que as ferramentas, acho, não tenho certeza absoluta que as ferramentas do Augusto Fernandes casam perfeitamente com o método, porque elas seguem a mesma lógica, que é a lógica stanislavskiana, que é aquela coisa, né? Faz tempo que eu não faço essa piada de tia, mas que é a biografia do Stanislavski chama Minha Vida na Arte. Não é tão de tia, mas eu me sinto uma tia quando eu falo isso. Porque é isso, né? Antes eu achava que era tipo, ai, minha vida na arte, assim, tipo um título de autoajuda. E aí, depois que eu comecei a estudar o método, eu entendi que não. Minha vida na arte é a essência do que é o método. A essência do que é o método é habitar tanto o ser humano que eu sou, habitar tanto o universo da minha vida, que eu sou capaz de emprestar isso para a minha arte, que eu sou capaz de emprestar isso para a minha cena. Hoje eu e o Conrado, inclusive, logo antes da live, a gente foi assistir o filme do Spielberg, que tá lindo, recomendo fortemente. E é basicamente sobre isso, assim, sobre o quanto a vida é o material que a gente tem para fazer a nossa arte, né? Sim, curso de História do Método vai rolar com a Giovana Siqueira, nossa aluna maravilhosa também, lá da maravilhosa turma de segunda-feira do Pequeno Ato. E Giovana fez um mestrado que virou doutorado e que ela fala da tradição stanislavskiana no audiovisual brasileiro e ela conta brilhantemente a história do método, do sistema método, inclusive do sistema método e como ele chegou no Brasil, inclusive, com o Boal. E aí ela fala do meu trabalho como preparadora e a gente já está faz tempo para fazer um curso da história do método com ela. Pode deixar que em 2023 vai rolar. O que eu estava falando? Habitar a nossa vida. Se habitar a nossa vida para emprestar para a cena. Essa é a lógica do método. Qualquer coisa que a gente fizer, seja uma memória sensorial, seja um bloco de texto, seja um jogo afetado, ou seja, uma cena de um alienígena no meio do Pantanal, a gente vai usar a nossa memória. E a nossa memória é preenchida e formada com a nossa vida. Isso não significa ficar restrito à nossa biografia, mas é habitar profundamente o que a gente sente, habitar com tranquilidade esse ser humano que a gente é, esse ser humano falho que a gente é, para poder emprestar isso para a cena. E essa é a lógica que permeia tudo. Parece simples, mas não é. Parece fácil, mas não é. Que é aquilo que eu venho dizendo também, que eu entendi isso quando eu voltei a estudar durante a pandemia, porque eu tive o privilégio de poder voltar a estudar com o meu mestre, com os meus mestres de Nova York, e com alguns excelentes professores de Buenos Aires também, que a grande pesquisa do Stanislavski era a gente conseguir manter a nossa biologia em cena, que a gente consiga existir em cena com a mesma tranquilidade que a gente existe na vida. Só que na vida não tem... Oi, Raíza! Vem fazer o intensivo do Rio! A Raíza eu conheci num teste, excelente atriz. E ainda não estudou comigo. Venha fazer o intensivo do Rio, se puder. Na vida, a gente não tem uma câmera apontada para nossa cara. Na vida, a gente não está no palco com 5 ou 300 pessoas na plateia. Na vida, a gente não tem texto decorado. Na vida, a gente simplesmente existe. Então, é fácil ter uma biologia tranquila e espontânea enquanto você está simplesmente existindo.
Agora, quando você tem que existir na frente de outras pessoas e se conectar com experiências humanas específicas sob demanda, que é isso que é estarena, é super difícil você conseguir manter a mesma tranquilidade, a mesma espontaneidade. E toda a lógica do treinamento stanislavskiano e, por consequência, seus seguidores, é que a gente tenha a capacidade de ter essa mesma tranquilidade e espontaneidade da vida sob demanda, com umas tantas circunstâncias artificiais. Reagir de maneira verdadeira a estímulos, eu até aumentaria, né? O clássico é reagir de maneira verdadeira a estímulos imaginários, mas é reagir de maneira verdadeira a estímulos imaginários sob demanda artificial. Então, maravilhoso. é isso. Então, todos os exercícios vão nessa direção. Alguém tem pergunta? Oi, Karina, tão prata da casa, saudade de você. Karina, vem fazer o Já Afetado. É verdade, Karina, pelo amor de Deus. Começa amanhã, tem vaga. Deixa eu Você ver vai o que amar esse curso. Alguém tinha escrito alguma coisa aqui? E o Luciano falou que queria também o curso de preparação de atores, que ele adorou fazer, que queria de novo. É verdade. Vamos trabalhar para isso. Quem sabe no segundo semestre. Aproveito a deixa para dizer, pessoal, que comigo, e a gente ama você, Karina, mesmo. Muito. Comigo, esses são os últimos cursos até o segundo semestre. Depois, o extensivo, as meninas vão estar, eventualmente, se algum dia, por acaso, o destino estiver em São Paulo, eu venho no extensivo, mas eu vou estar coordenando de longe. Mas eu vou fazer uma preparação de março a julho. Então, e depois a gente não sabe o que vai vir. Então, eu só volto a estar disponível para outros intensivos no segundo semestre. Então, quem tem vontade de estudar comigo, a hora é agora. E aí, no segundo semestre, bora fazer um de preparação de novo, que faz tempo que a gente não faz. A última vez que a gente fez foi online em 2020. Foi. E aí, meninas? Eu acho muito maravilhoso. Eu comecei pelo extensivo, né? Mas eu acho que esse lugar de entrada do intensivo, ele é muito incrível, né? Ele oferece um olhar do todo do método muito maravilhoso, né? Então, quando a pessoa fez o intensivo e aí chega no extensivo, ela já tem uma familiaridade com o vocabulário, ela já entende o que a gente está falando. Eu sinto que esse lugar de começar, esse caminho, né, de começar pelo intensivo e depois ir para o extensivo é um caminho muito precioso, assim. E para quem já fez, é o que a gente fala, né? Ter antigos e novos na mesma turma. Por quê? Porque sempre refrescar é muito precioso. Então, para quem já fez, fazer de afetado, fazer exatamente. Para quem já fez a oportunidade de fazer um jogo afetado, a oportunidade de fazer um bloco de texto e aquela boa e velha lógica da memória sensorial, você vai sempre pegar da onde você estava. Para quem já fez, eu acho que o intensivo é parque de diversão. Tipo, a pessoa vai para aproveitar muito. É parque de diversão, tipo, é shot na veia, tipo, reposição da droga, assim. Total. E para quem faz o intensivo é uma oportunidade de passar a semana inteira tendo aula diretamente comigo e de fazer o Jo Afetado e o bloco de texto, que nem sempre a gente faz nos extensivos. E é isso, no intensivo, a gente tem uma pitada do que rola no extensivo, que é um pouquinho de história do método, a explicação da tabela de análise de texto, relaxamento, memória sensorial. E também os exercícios que agora a gente vai fazer os cursos só deles, né? O de Jo Afetado do bloco de texto, como eu contei, era como o Augusto Fernandes fazia. Dora também, Dora, excelente atriz, vem fazer o intensivo. Venha para o maravilhoso mundo de estúdios 3 estrados. Só que a Dora, você fez Jo Afetado naquele teste lá? Talvez, eu não lembro. Cecília falou que está guardando o calendário de março para frente. Março para frente são
Os Os extensivos, extensivos. vamos trabalhar para que tenha o curso de História do Método, e se a gente inventar mais alguma coisa, pode rolar. Mas intensivos, de novo, só a partir de agosto. É. E já se inscreve, Cecília, porque se você quiser turma durante a semana, já tá quase lotado. A gente nem divulgou ainda, mas já É. manda sua mensagem. E que mais? O curso de Judo Afetado é isso. O Augusto fazia esses cursos. Ah, Pamela! Hey, Ai, Pamela! Pamela! O curso de Judo Afetado, o primeiro que eu dei só de Judo Afetado foi ano passado, que foram 7 aulas deliciosas, que eram 5 Jôs afetados e 2 rondas. E aí a gente falou, nossa, esse curso é babado, vamos fazer um intensivo, como o Augusto fazia. São 5 noites, preparem-se. E, e aí depois também temos o de bloco de texto, que também são 5 noites. O Jô Afetado, para quem não conhece, eu não vou explicar ele numa live. Vai ficar com esse gostinho. Vai ficar com esse gostinho. Eu vou falar a respeito do que a gente expande, treina e alcança com o Jô Afetado. Mas eu não posso explicar ele numa live, porque ele, fora de contexto, pode ser muito mal compreendido. E a gente sabe que o que fica na internet depois é remixado e vira fake news, né? Então também não dá. Então, uma vez eu estava preparando um filme, Eu Sou Mais Eu, que a Kéfera é protagonista, e aí a Kéfera fez uma live numa época que eu não entendia o que eram lives. Nossa, é Ela fez uma verdade. live comigo explicando o Jô Afetado. Graças a Deus essa live não ficou gravada. Mas eu lembro das pessoas falando, quem é essa louca? É verdade, eu vi. Eu fui, eu tava. O Jô Afetado é um exercício delicioso, criado por esse meu grande mestre argentino, Augusto Fernandes. A gente, na divulgação do Jô Afetado, agora usou imagens do filme argentino Relatos Selvagens, porque basicamente cada curta daquele filme é um Jô Afetado, principalmente o da noiva, com a atriz Érica Rivas, que treinou e trabalhou com Augusto. Ele é um exercício que trabalha muitas qualidades que a gente precisa ter em cena. Ele trabalha a nossa coragem emocional, a nossa liberdade em cena, a nossa liberdade emocional e a nossa liberdade de expressão. E ele é um exercício de aprofundamento emocional, de perder o medo de usar coisas nossas e, ao mesmo tempo, usar material pessoal simplesmente como uma alavanca para a ficção. Uma vez que quando a gente está em cena, por mais que a gente esteja usando uma base real, é ficção. E a ficção é um terreno de liberdade. E é um exercício de expansão da nossa expressão. O Augusto Fernandes dizia isso, que na vida nós temos nossos personagens sociais. A minha, por exemplo, já mudei e evolui bastante agora que eu sou uma mulher de quase 40 anos. Mas mesmo assim, a minha personagem social muito arraigada é da boa menina. Olha, Amanda Lira, excelentérrima atriz. Será que algum dia você nos dá a honra de vir treinar com a gente? Amanda é muito foda. Graças por estar aqui. Que a minha personagem social é da boa menina. Que perdoa, que entende, que fala baixo, que dialoga, que não manda ninguém tomar no cu. Se eu quiser continuar sendo isso na vida, escolha a minha, eu que lute na minha análise. Mas eu, como atriz, preciso saber que isso é só uma possibilidade que existe em mim. A imagem que eu gosto de usar, as duas metáforas que eu gosto de usar, é como se a gente tivesse uma caixa de lápis de cor de 136 cores, e a minha personagem social são tipo 5 cores dessas 136. Por mais que eu só use essas 5 cores na vida, eu tenho mais 131 disponíveis.
E encena. Isso não é só para atriz, qualquer artista, porque para escrever também é a mesma coisa, mas vamos focar em ser atriz. Encena. Se eu não percebo que eu tenho essa minha personagem social, todas as minhas personagens vão ficar limitadas a esses 5 lápis de cor. Ou nas oitavas de um piano, eu tenho todas as oitavas do piano. E aí os meus personagens vão ficar restritos à oitavinha do meio que eu pinto, vários assédios para o Jô afetado por causa da boa menina? Será que é assédio a mesma palavra ou será que foi o corretor que colocou assédios? Ou senão eu não entendi, Karina. Se você puder desenvolver, eu não entendi o que você quis dizer. Mas talvez tenha sido o corretor. É isso. O Jô afetado permite que eu pinte com outras cores, que eu descubra novas expressões de mim mesma. Então, o Jô afetado é o exercício de todos os exercícios que a gente faz no estúdio, inclusive os exercícios do Strasberg. O Jô afetado é o exercício por excelência de alongamento do nosso músculo emocional. Né? Antigamente, eu sempre começava os cursos com a mesma camiseta, que é uma camiseta de um crowdfunding, de um filme sobre a Kim Stanley, que é Flex Your Emotional Muscle, né? Que é alongue o seu músculo emocional. O Jô afetado é o exercício por excelência de alongamento emocional. A memória sensorial também faz isso, o bloco de texto também, mas é que o Jô afetado, e é isso, assim. Entendi, por causa da máscara de tá. entendi, super, agora eu entendi. É isso, então a gente está expandindo as nossas capacidades, que muitas vezes... Thales fez um Jô afetado babado, obviamente não vou compartilhar o Jô afetado que ele fez, mas eu lembro muito bem do Jô afetado babadérrimo que ele fez quando a gente estava fazendo nossa classe em 2016. É isso, é um lugar da gente expandir, descobrir novas cores e, além de descobrir novas cores, perder o medo de entrar em alguns lugares internos. Perceber que a gente pode estar profundamente conectado com uma verdade interna e ainda assim brincar no terreno da ficção. Porque o método não é sobre ficar sofrendo, ficar se martirizando para entrar em cena. Pelo contrário, é para a gente usar o que a gente quer. É aquilo que eu falo, eu prefiro você... Ai, Thales. Eu prefiro você nadando de braçada no raso do que se afogando no fundo. Todas as ferramentas dos nossos cursos, você vai no seu limite, você vai no seu desejo. Eu falo que quando eu escrever um livro vai chamar A Gentileza como Técnica, que é algo que eu fui percebendo que é uma tônica no meu trabalho como professora e como preparadora, e por consequência das meninas também. Mas tem uma outra coisa que eu percebo, que eu faço no meu trabalho, principalmente como preparadora, mas também como professora, é que a gente tenha tesão de usar o nosso material pessoal. A gente não é que, eu sou uma mártir da arte, que vou cometer o sacrifício de usar o meu material pessoal para emprestar para a cena. Não, eu tenho prazer de ir lá. Eu tenho prazer de usar o meu universo pessoal. Ai, também saudade, Luciano, mas amamos você. Venha para o Jô afetado. Venha, Luciano! Sabe o que você quiser. Você é divo do estúdio. É isso, a gente tem prazer de usar isso e a gente treina esse prazer. Nossa profissão é difícil o suficiente para que o nosso ofício seja um sacrifício, né? Que a gente treine e exercite o nosso prazer. Sobre o intensivo, acho que a gente já falou bastante. Deixa eu só falar uma coisa ainda sobre o Jô afetado. O pessoal que escreve perguntando, né, sobre o Jô afetado e não sabe se vai fazer ou não. Então, tenta focar a atenção nessa função do exercício, né? Quais são as consequências do exercício. E não em o que é e como ele é. Porque isso não dá para explicar assim, né? Como a Estrela disse. Então, confiem nisso que eu estou dizendo. Confia na gente, é um exercício que a gente faz em roda e vai um por vez para o centro da roda e é uma delícia, é uma catarse,
Mas é uma catarse que você vai no seu limite, ninguém te empurra para lugar nenhum. Você vai no lugar que você deseja. Se você deseja trabalhar com um assunto que possa parecer superficial, porque eu acho que é isso, Ju. Uma das coisas que o Ju Afetado ensina é que nenhum assunto é superficial. De todos os assuntos, você tira suco. Todos os assuntos nos afetam, porque é isso, né? Jo é de eu. Jo em espanhol, que na Argentina é show afetado, né? Que esse exercício que a gente faz, que é João afetado, Johnny afetado, Joe afetado. Joey. Tem um universo. Joey. Joey afetado. É show de eu, né? Eu afetado. E com o Joe afetado a gente descobre que qualquer assunto nos afeta. Sim. E aí, então, não existe assunto superficial e assunto profundo. Mas, assim, né, por cima, na visão do senso comum, é sua escolha se você vai trabalhar algo que a princípio possa parecer superficial ou se você vai querer trabalhar um material muito profundo. Existe espaço seguro para o que quer que for. Sim. E confiem que não é por acaso que esse exercício é o hit do curso. Exatamente. Os E das alunos preparações e que as pessoas ficam viciadas. Ficam viciadas, completamente viciadas. A gente fez o primeiro curso agora e a gente tinha 2 turmas. Eu fiz como aluna, eu fiz nas 2 turmas. Porque eu sou completamente apaixonada por esse exercício. E ele é maravilhoso, ele é uma delícia. Acho que quem já fez pode dar o depoimento, mas é isso. Ele é muito, muito, muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. E eu acho que a Estrela teve uma sacada muito inteligente de como conduzir o curso durante todos esses dias. Então, ficou maravilhoso esse curso. Não, e se a gente fosse mais organizada, se não... Olha lá, Vitória. Vitória Vitória? pode dar um depoimento. Se a gente fosse... Eu ia falar isso e a Vitória entrou. Para mim é um sinal. Vitória, pede para participar, por favor. Enquanto a Vitória pede para participar, eu falo o que eu ia falar. Que se a gente fosse organizada, se não fosse janeiro, organizada no marketing, digo, se não fosse janeiro, começo de ano, etc e tal, a gente super podia fazer uma live com os alunos de quem fez o curso de Jo Afetado para dar o depoimento. Eu ia falar isso aí a Vitória entrou, porque a Vitória estava na turma de Jo Afetado. A primeira turma de Jo Afetado. Aí, ó. Aí, diva. Vitória, você pode dar o seu depoimento sobre Claro! fazer o curso de Jo Afetado? Ai, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Que eu tô com cara de calor. Bom, o curso de Jo Afetado. Olha, eu acho que é necessário para todo artista, sabe? Além de ter esse treinamento, né? Esse aquecimento do corpo, de estar nessa disponibilidade corporal ali, tem uma outra disponibilidade por trás. Uma disponibilidade talvez emocional, de você dar ali a sua história para contar outras também. E eu acho que isso é muito precioso para um artista. Você ter essa consciência e saber lidar com ter essa inteligência, né? Treinar essa inteligência. E foi muito maravilhoso. Eu já conheci o exercício, mas treinando, assim, semanalmente, a gente vê uma evolução, o seu olhar desperta para muitas outras coisas e insights que você nunca teve para a cena. De disponibilidade mesmo. A disponibilidade de cena, eu acho que me trouxe muito isso. Esse meu depoimento é muito para isso. Como a disponibilidade de cena, ela pode abrir muitos caminhos. E você pode entender cada um ainda mais para o seu treinamento, tanto para set, tanto para teatro. Eu acho que você saber lidar com as coisas da sua cabeça e trazer isso para sua disposição. Porque é isso, né? Você tem que estar disponível para o aqui e para o agora, do jeito que você está hoje. Então, e o exercício te ajuda muito a treinar isso. E ao mesmo tempo, com uma gentileza muito grande. É o que você tem para agora. Então, vamos lá. Agarra e vai. E é o que mais me
me trouxe de precioso para esse curso, ainda mais para as mentes ansiosas, que atualmente todo mundo não escapa disso, né? Fora que essas três aqui conduz muito bem isso tudo, você se sente num lugar, poxa, eu já disse isso para vocês e repito, é um lugar muito confortável, confiável, tá me fugindo a palavra agora, de seguro. Um lugar seguro para você não ter esse medo de arriscar e de se treinar nas melhores profundezas que você pode ir, eu acho. Porque você está em mãos seguras, você está com pessoas ali que também estão no mesmo barco, também estão com essa mesma gentileza para si e para o outro, que é muito importante. E eu amo esse lugar, esse estúdio, eu amo vocês. A Vitória é dessas que entrou pela porta de entrada. Ela entrou. Hã? Palmeirense, com o rato aqui falando palmeirense, uma vez eles se Palmeirense. encontraram aqui no estádio. Vitória, ela entrou num intensivo que eu dei na NT em 2017, desapareceu nunca mais, até que em 2019 voltou no intensivo e tá com a gente desde então. Diva do extensivo e de todos os cursos. Ai, que bom. Quer dar dicas também sobre o intensivo, de por que a pessoa deveria fazer o intensivo? O intensivo, eu acho que é a porta de entrada, assim, para você conhecer tanto essas maravilhosidades aqui, tanto o método em si. O método, ele é muito profundo, então eu acho que o intensivo, ele te dá uma base para você ir, ele vai num rasinho que para você treinar, para você conseguir nadar em águas profundas, sabe? Através do método. Então, o intensivo, além de vai fazer um cartão de entrada, né, pro que você vai ainda mais treinar no extensivo, mas eu acho que a linguagem do intensivo é muito clara para você ter o seu primeiro contato com o método, sabe? Eu acho que isso é o fundamental. E eu acho que como isso poderia ser muito confuso e como o intensivo é muito claro. Até agora, revendo aqui, como você faz esse primeiro contato com muita clareza, com muita calma, com muita inteligência, para as pessoas não se perderem, para também não terem... Óbvio que a primeira impressão é a que fica. E eu acho que você dá muito bem isso e sabe muito bem conduzir. Porque eu às vezes tento, por exemplo, meu namorado nunca fez o curso, nunca teve o contato. Ela está tentando passar a palavra, mas ele ainda não se rendeu. Passar a palavra, um dia vem. Estamos aguardando ele. Estamos aguardando. Ele é ator? Ou Ele é ator, apresentador, ele tem tudo. Como ele não veio ainda? Não, ele vem. A pessoa vem na hora certa. Exato. E às vezes eu tento explicar para ele, para amigos, para os meus pais, assim, como que é. E eu fico, gente... Só eu e a Carol para ter esse primeiro contato com tanta clareza para as pessoas entenderem. Porque... E é muito rico isso, né? Porque, poxa, aí fica muito também fácil você pegar ali, ter uma experiência e sair espalhando aquilo que você teve. Então, com toda a propriedade que eu acho que eu tenho nesses anos todos, porque eu já fiz 2 intensivos, eu fiz um em 2017 e aí não voltei indo para um intensivo, não, eu fiz intensivo novamente, para aí sim. Mas eu acho que também, se você nunca fez intensivo e ir para o extensivo, eu acho que também zero problemas. Não, porque vários casos, zero problemas. Mas vários casos aí. Bom, assim. Não, e é isso. Sempre lembrando disso, que o intensivo, como a própria Vitória falou, é um ótimo lugar para voltar. Acontece super. Eu adoro quando tem gente que, inclusive, já fez o extensivo
ele volta e dá aquela refrescada. Eu acho que Deixa eu aproveitar, Vitória, passar a palavra para as meninas, mas aí eu vou aproveitar para você se manter aqui, se você puder, por favor. Né? Coitada, ela entrou. E aí eu puxei ela. Se puder, se No puder ir susto. embora, vai tranquila. Mas se puder permanecer. Não, Meninas, quero que vocês falem. O quê? O que você falou? Eu Vitória? vou pra praia amanhã, finalmente, vou ver uma natureza. Eu tava fazendo uma acabado de fechar a mala, eu falei, olha, vou entrar na live. Aí, Já ele falar. convidou e tomou. Se puder permanecer, permanece. Muito obrigada. Porque é isso, que o que eu ia dizer é para as meninas Carol e Mel falarem do curso do bloco de texto e espalhar a palavra do bloco de texto. Aí também queria ter o depoimento, depois das meninas falarem do curso, o depoimento da aluna. Qual é o poder do bloco de texto? Depois, até se meu amor quiser aparecer aqui também, porque eu lembro quando ele fez. Ai, Cristina Mutarelli! Cristina vem fazer o intensivo presencial. Eu lembro quando o Conrado veio fazer o meu curso, ele é diretor, né? Ele veio fazer para ter ferramentas para dirigir atores. Eu lembro que a ferramenta que ele falou que ele conseguiu aplicar imediatamente foi o bloco de texto. Então, enquanto Carol e Mel falam, o Conrado pensa se depois ele quer vir aqui falar da experiência dele. Eu acho que o bloco de texto... Eu vou falar que eu amo o bloco de texto. As pessoas vão falar, ela fala que ela ama todas as ferramentas. Sim, eu amo todas as ferramentas. É verdade. Sou viciada em cada uma por motivos diferentes. Exatamente. O João por isso estou aqui. Era só para tirar a barriga da miséria de quem passou a pandemia sem fazer nenhum jogo fechado. Exatamente. Cara, o bloco de texto, eu acho que de todas as ferramentas que a gente tem, o bloco de texto é a ferramenta mais didática. Uhum. O bloco de texto ele é muito didático. Você vê a magia acontecer ali na hora que a gente está fazendo um bloco de texto, né? Ele mostra de uma forma muito clara a diferença de uma pessoa falando um texto e performando esse texto e atuando esse texto, né? Empurrando esse texto. E em contrapartida de uma pessoa falando esse texto de maneira conectada com a verdade, né? Então, eu acho o bloco de texto uma ferramenta muito poderosa por dois motivos. Eu acho ele uma ferramenta poderosa porque... Então, Cristina perguntou aqui o que é o bloco de texto. O bloco de texto é um exercício do Augusto Fernandes, meu mestre argentino, e que a gente costuma dar tanto no extensivo quanto no intensivo, mas que a gente vai ter um curso só de bloco de texto que as meninas vão dar em fevereiro. Sim. Então eu acho ele... Fala aí. O quê? Continua que eu já venho em segundo. Então eu acho ele poderoso por dois motivos. Primeiro porque você consegue experienciar no seu próprio corpo essa diferença, né? Sentir no seu corpo a diferença de falar um texto atuado e falar um texto conectado. E segundo, porque eu acho ele um exercício muito útil. Ele é um exercício útil para fazer self-tape, ele é um exercício útil para fazer teste, ele é um exercício útil quando você está no set. Ele é um exercício muito, muito útil. Ele é rápido, ele funciona de maneira rápida. Então eu acho ele realmente muito maravilhoso. Vai ser a primeira vez que a gente vai dar esse curso de blog de texto. Tô muito animada, porque a gente vai poder explorar, né? Vai poder aprofundar ainda mais esse lugar do bloco de texto com mais dias, né? Com as pessoas podendo fazer mais blocos. Acho que a Melzinha pode falar mais sobre isso. Oi? Falar o quê? Mais sobre essa coisa do pessoal poder fazer mais blocos durante os dias. Eu amo. E é isso, vai ser muito legal. Vai, Melzinha. E só nada a que ver, só algo do passado dessa live. Cheryl Crawford, a terceira fundadora do Actor Studio. Fecha parênteses. Vai, Melzinha. Eu estava pensando em outra coisa quando você falou, por isso que eu perguntei. Mas eu estava pensando
que é o quão importante também é, no bloco de texto, assistir o dos colegas, né? E eu acho muito legal, porque é isso, muitas vezes você não percebe que você está atuando, que você está representando, por vários motivos que, enfim, não vou nem abrir esse parênteses. Do curso. Aprofundaremos no curso. E às vezes você não percebe, mas vendo outra pessoa fazer, você faz, "Ah, meu Deus, sabe? Então, eu acho que é um curso que vale muito a pena, tanto você fazer e entender em você como vai funcionar essa ferramenta e como você vai utilizá-la, porque é isso que elas já falaram várias vezes, é uma ferramenta que você usa fácil, usa para várias coisas, e rápido, mas é muito importante também você ver acontecendo, ver a diferença no bloco de texto, no exercício dos colegas. Por mais que E aí é isso. esse exercício do Augusto Fernandes, eu sempre dei no intensivo, porque o Joafectado eu demorei. O Joafectado eu comecei a dar nos intensivos 2017, na verdade. Antes, mas mesmo assim eu dava o bloco de texto, porque ele é didático sobre o método. Tipo, ele é um método aplicado rápido. E é a síntese do colocar o teu na reta. Assim. Super. Eu falo isso, né? Que os meus cursos são sobre você aprender a botar teu cu na reta. Quando a gente está explicando análise de texto, a gente fala, olha, para você alinhar com a reta da cena, enfim, são várias. Que nem chorar, que nem cagar, temos muitas metáforas. Mas... E sabe o que eu estava pensando? Para quem é utilitário, a galera, porque é isso, é um clássico de todos os nossos cursos, mas nossa, mas como que eu uso isso em cena? Aí a gente dá sempre uma longa explicação. O bloco de texto 1 é o mais rápido e claro e óbvio de como você usa. E para quem é utilitário, se vocês fizerem um curso de bloco de texto, vocês vão sair com pelo menos... Porque é isso, a gente ainda também vai sentir com a turma se vão ser 5 blocos de texto, se vão ser 4, ou se de repente vão ser 2 ou 3 e repetir o mesmo bloco depois, entendeu? Mas você vai sair, no mínimo, com 3 textos. Depois você pode gravar uma self-tape. Que vão ser os melhores portfólios do seu trabalho, porque vão ser todas coisas alinhadas com o seu nervo. Para quem já é ligado nos Paranauê do método e os Paranauê do estúdio. Que o nervo, basicamente, é o ponto onde a ficção, onde a cena encontra com um lugar pessoal que é importante para você. E não existe nada mais essencial no nosso DNA artístico do que o nosso nervo. Então, não existe melhor maneira de você se apresentar para o mercado do que apresentar para o seu nervo também. Então, é isso. Vocês não vão gravar em aula, mas você sai com uma coisa trabalhada para depois você gravar uma self-tape. É isso. E aí, Vitória, fala. Vitória, dá o seu depoimento de aluno. Eu assino embaixo por tudo que vocês falaram. O bloco de texto é um exercício realmente muito eficaz, assim. Para hoje em dia, né, para os tempos atuais, o self-tape, ele me amedrontava muito, assim. Principalmente na pandemia, né, que, assim, só tinha o self-tape para fazer, não existia mais teste ao vivo. E hoje em dia isso é uma realidade, virou a primeira fase de teste é o self-tape. E o bloco de texto me ajuda muito, assim, me ajuda muito a trabalhar, fazer esse texto, colocar na minha boca, colocar em mim, sabe? Realmente você deságua também, tem essa possibilidade de você desaguar num bloco de texto. E como artista, né, acho que é isso. Tudo aqui é sempre um lugar para, eu acho que todos os exercícios no geral, mas o bloco de texto, assim, é um pilar muito grande aqui do estúdio, porque ele te faz
literalmente isso. É bem você entender na prática como colocar o teu no seu trabalho. Como E fazer como suas palavras escritas por outra pessoa. exatamente. Isso é muito precioso. É muito precioso para o nosso trabalho. Eu acho que é isso. É um exercício muito rico para os dias, principalmente para os dias atuais, nas circunstâncias que a gente tá, de teste, de que tudo é muito rápido, muito fast, Né? né? Como conectar rápido, sim. Exatamente. O bloco de texto, e quanto mais você treina isso, melhor para o seu trabalho, né? Como tudo no método, ele é uma lógica também. Depois que você entende a lógica do bloco de texto, você usa essa lógica na cena. Você usa essa lógica nas cenas que a gente trabalha no estúdio, você usa essa lógica várias vezes. Eu, como preparadora no set, falei no ouvidinho da atriz ali, faz um bloco de texto. Faz como se fosse um bloco de texto. Tipo, E como te traz isso, segurança. você bota suas palavras para correr na sua cabeça, bota o seu corpo para funcionar, né? Uma metáfora que eu usava muito, eu não uso mais tanto essa metáfora agora, devia voltar a usar. Que é isso, você bota os cavalos para correr com as suas palavras, você bota os cavalos para correr conectando com o seu, e uma vez que os cavalos estão correndo, você surfa neles com o texto. Exato. Só para completar, eu acho que também é um exercício que traz muita segurança para alguma coisa que está nebuloso ali, um texto que você não está se conectando, não está entendendo, não está conseguindo, tá difícil para você, você encaixa ali o exercício e aí você fica mais seguro. Descobre, muitas vezes você pode descobrir o seu nervo através do texto. Né? Você pode não ter E o que é uma clareza. segurança hoje dentro do nosso trabalho é muito incrível você ter essa Quer me dar seu segurança. depoimento sobre bloco de texto, meu amor? Vem aqui, vem aqui. Vem, Conrado! Fora que o Conrado é professor também do estúdio, né? A gente faz tempo que não dá. Tem o curso Self-Hack, né? Que ele é da parte prática. Venha sempre aqui, meu amor. Boa noite. Não, sem você não. Por que bloco de texto? Porque fala você como, né, quando você fez o seu intensivo e fez o bloco de Eu texto. acho que o legal do bloco de texto é que ele meio que alinha a lógica do personagem, a sua lógica. E a partir daí, através disso, me parece que a verdade vem justamente porque você vê o contraste da sua lógica sozinha, do texto branco sozinho, depois com a lógica do personagem, e quando junta com a sua lógica e a verdade vem. É no brilho do olho. E aí eu queria que você, Vitória, dali porco, você falasse no corpo, como é que você sente essa quebra de contraste, sabe? Entre uma coisa e outra. É reação na hora, assim. O seu corpo fala demais. Você entende tanto na boca quanto no corpo. Exatamente isso que você está falando. O que é isso? corpo Nosso corpo acende, né? o corpo acende, o corpo começa a falar aquele texto junto com você. Não vira só uma coisa mecânica da boca. Seu corpo está contando aquela história também. Então, a lógica da verdade vem também através do corpo, o que só é maravilhoso para o nosso trabalho. E eu já vi tanto a Carol quanto a Mel guiarem esse exercício. E é muito bonito mesmo quando acontece o time certo. Já tá. Vai, com as suas palavras agora. Texto! Texto. Vai por aí, vai por aí. Vai por aí. Não, e o Conrado, no primeiro intensivo que ele fez, eu lembro que no dia seguinte, que eu fiquei sabendo sobre o dia seguinte, porque afinal, né, no último dia foi a nossa primeira noite juntos, enfim, ele tinha que conduzir um teste como diretor, com adolescentes, né, meu amor? E aí eu lembro que você já usou imediatamente a lógica do bloco de texto. Alguns adolescentes, eu fiz bastante projeto de publicidade com adolescente que tinha fala e etc. A Mel até ela preparou um junto comigo. E é isso. É meio que um cavalo meio indomado ali, que
não sabe quando tá, quando não tá, e tenta uma coisa, não tenta outra. Então, o bloco de texto, para mim, como diretor, ele trouxe essa possibilidade de eu poder soltar, voltar e falar, agora vai com as suas palavras agora, volta, texto. Aí o cara, a pessoa já estava mais alinhada, assim. Pro ator, eu acho que não passei pela experiência como ator ainda, mas eu acho que é bom porque vai sentindo a sutileza de quando tá ali, de quando não tá, e aí para um pouco desse tenta, às vezes acerta, às vezes erra, mas eu acho que é a linha por causa disso. Beijo, boa noite, pessoal. Muito obrigada. Beijo, Conrado. Não, a sua Já. live já está com 1h40, acho que 1h30. Alguém quer fazer uma consideração final? Alguém aí da plateia, da audiência, não sei como é que chama, na live? Alguém falou aqui que muito interessante a live, muito obrigada. Espero que algo dela, mesmo que a pessoa não faça nenhum dos nossos cursos, algo dela também tenha plantado. Graças, Cristina. Algo dela tenha plantado algo que possa ser útil para vocês. Mas ela, obviamente, é um convite para que vocês venham para os nossos cursos. Então, só lembrando, estamos com inscrições abertas para o Jofectado, que começa amanhã. Então, quem quiser, precisa se inscrever, tipo, agora. A Melzinha vai responder no celular de estúdio só amanhã de manhã, porque depois da live de domingo, deixa a pessoa Domingo dormir, à deixa a noite. pessoa viver a vida pessoal dela. Mas amanhã de manhã ela responde, mas já escrevam hoje, porque ainda tem vagas, mas ainda tem vagas. Elas podem se esgotar rápido, mas então, Jofectado, que é de amanhã até sexta, das 7 às 11 da noite aqui em São Paulo. Intensivo, no Rio de Janeiro, na outra semana, do 23 ao 27, das 10 às 2, né, das 10 da manhã às 2 da tarde, no Maitá. Intensivo em São Paulo. Tudo aqui em São Paulo é no EAI. Espaço de artes integradas maravilhoso, que a gente está apaixonado do lado do metrô Sumaré. Então, amanhã no EAI. Na outra semana, do dia 30 ao dia 3, intensivo em São Paulo. Na outra semana, do dia 6 ao dia 10, bloco de texto em São Paulo. E os extensivos voltam depois do Carnaval. Todos os cursos com inscrições abertas. Oficialmente, os do extensivo agora? Oficialmente. A gente ainda não publicou o flyer, mas está aberto e já está rolando, inclusive. Fica a dica. Olha, gente, acho que é tão o fim da live que até o... Acabou a sua luz. Deu, não quero mais. É isso. Algo mais? Eu queria dizer, como aluna aí de bons tempos já, inclusive pandemia, né? Eu quero dizer que o meu último trabalho agora, eu fiz uma série com a HBO e todo o meu trabalho fiz com os ensinamentos dessas 3 aqui. E o quanto eu fiquei segura, eu acho que foi o meu primeiro trabalho que eu assim, fiquei tão segura com aquilo que eu estava fazendo. Eu acho que essa importância assim, vai além para uma mente ansiosa, para a nossa geração de artista que se questiona o tempo todo do nosso trabalho, né? Então, eu me sinto uma artista mais segura treinando com vocês e depois que eu passei com vocês. Então, eu queria muito agradecer vocês, queria chamar todo mundo que está na live para conhecer o trabalho e espero que cada vez mais artistas possam passar por vocês, possam conhecer o método, que às vezes é superestimado por conta desse nome método, mas só tem muito amor e gentileza e arte. Então, espero que esse ano de 2023 seja ainda mais cheio de luz para vocês do estúdio. E muito obrigada, vocês estão sempre no meu coração. Ai, Vitória! Adorei, olha lá, a participação que a gente fala, porque também eu tenho falado muito nas aulas.
O método não é sobre certeza, é sobre ter ferramentas para atravessar o caos em paz. Perfeito. E está aberto para improvisar. Porque, por exemplo, a Vitória foi um improviso, ela entrar. Fez parte de surfar e confiar no caos. As ferramentas não são para nos aprisionar, são para nos libertar e se amigar com o caos. Porque a cena vai ser sempre um caos. Sim, total. Total. Quero uma E é... camiseta do estúdio esse ano. Olha, eu vou até aproveitar que eu tô em casa para mostrar as duas canecas. Daqui a pouco a gente vai ter uma lojinha, vai fazer nosso merchan. Ai, olha, eu amaria ficar pregando a palavra do estúdio. A gente já tá caminhando, porque, por exemplo, esse semestre a gente já vai passar, né, tipo, em residência no EAI, mas a gente tá plantando, vai chegar o dia que a gente vai ter o espaço do estúdio, aí vai ter o barzinho, a lojinha do estúdio, a gente vai vender tudo isso. Essa aqui foi a Mel que fez, com a frase clássica de chorar é que nem cagar. Aqui, aí aqui tem eu, aí tem uma pra mim, uma pra Carol e uma pra Mel. E aí o unicórnio está cagando um arco-íris, é maravilhoso. Exatamente, é isso. Aí esse aqui, o pai da Carol fez pra gente com a cadeira, com o logo e com os nossos nomes. Meu Estúdio Celestral somos nós três, com a ordem que tá aqui. Eu, Carol e Mel. E todos os alunos que estão há anos com a gente. E é isso. Uma vez, nosso alune, para sempre nosso alune, mesmo que só tenha feito um curso com nós. É isso aí. Yeah? Yeah. Cliquem no link da bio para se inscrever. Vocês vão ser direcionados ao WhatsApp do estúdio. Mel vai responder só amanhã, porque agora ela vai dormir. Ou viver, assistir uma série, ou fazer o que ela quiser. Não vai continuar fazendo no domingo. Os cursos começam amanhã. Venham, vocês não vão se arrepender. É tudo uma gostosura. Lembrando que quem quiser estudar diretamente comigo, a hora é agora, porque depois eu só consigo dar cursos no segundo semestre. Porque eu vou estar preparando até julho. E Carol, não desliga o seu celular. Assim que terminar, deixa aberto o seu Instagram, porque vai aparecer uma coisa te perguntando se você quer deixar a live salva. E aí você diz sim, para poder ficar salva no nosso feed. Eu não sei se quase 2 horas vai continuar, mas eu acho que sim. Eu clico no X e aí eu encerro a live e aí vai aparecer uma coisa no Instagram. Vai te perguntar se você quer deixar salvo, e aí você diz que sim. Tá bom, pode deixar. Né, Vitória? Você que é mais interneter? Vitória é jovem. Que nós... É, isso aí. Tá. Só fechar e aí vai vir direto pra você colocar como um post. E aí fica salvo. Cristina, vem para um dos cursos, pelo menos, desses presenciais, pra gente se conhecer e se abraçar ao vivo. Apesar que a gente se conheceu ao vivo muito tempo atrás, mas como aluna do estúdio, foi só no online. Venha. Merda, eu vou axé, tudo de bom para vocês. Vamos lá. Beijo. Tchau, meninas. Obrigada, adorei. Tchau. Obrigada, Vitória, por topar o improviso. Imagina. Tchau. Vamos lá. Vou fechar, hein? Tchau, gente. Obrigada. Beijo.